Olá, meus queridos amigos, bom dia, muito bom dia para todos vocês. Para mim é uma grande alegria estarmos aqui hoje, a convite da Casa do Caminho Simão Pedro, essa casa que eu amo, que eu já trabalho há muitos anos e me sinto muito, muito feliz pela oportunidade de estarmos hoje juntos refletindo sobre o Evangelho de Jesus. A Casa do Caminho é também agora uma casa parceira do Conhecendo o Espiritismo. Conhecendo o Espiritismo também desenvolveu um projeto, o Ateliê Conhecendo o Espiritismo, onde várias obras pintadas através da pintura mediúnica, com muito carinho, com muito amor, com muita entrega, e os benefícios obtidos com esse projeto são revertidos para a Casa do Caminho Simão Pedro, instituição que nós escolhemos para também ajudar. Então, a cada um de vocês que nesse momento nos acompanham aqui nessa reflexão em benefício e a convite da Casa do Caminho Simão Pedro, eu convido para conhecerem esse trabalho, para conhecerem o canal do YouTube, do Conhecendo o Espiritismo, não apenas, mas a Casa do Caminho, o canal da Casa do Caminho Simão Pedro. Temos também palestras, temos estudos, temos também um conteúdo que a cada dia se amplia, feito, produzido por corações dedicados e que realmente procuram contribuir e ajudar com essa casa. Então, mais uma vez, os meus agradecimentos à Casa do Caminho Simão Pedro, pelo convite, por estarmos aqui juntos, refletindo sobre o Evangelho e refletindo sobre um tema maravilhoso. Vamos refletir sobre o esquecimento do passado e motivos de resignação. Vamos fazer uma prece inicialmente para que possamos nos sintonizar ainda mais com a espiritualidade amiga que certamente já está aqui ao nosso lado, para que nós possamos sentir a ambiência, a luz e as bênçãos trazidas pela espiritualidade amiga. Então vamos lá? Vamos neste momento, mestre querido, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a ti, para que possamos receber o teu abraço fraterno, o teu acolhimento, a tua luz, o teu amor. Mestre querido, como é bom estarmos em tua companhia, como é bom sentirmos as energias benéficas trazidas pela espiritualidade amiga que nos envolve e envolve todos aqueles que te buscam, Senhor. Todos aqueles que clamam por ti. E nesse momento, todos nós que aqui estamos, trabalhadores da Casa do Caminho, ou não, mas todos aqueles que neste momento aqui se reúnem para ouvir o teu Evangelho, possam sentir o teu amor e a tua misericórdia serem derramadas sobre cada um de nós. Que tu possas, mestre, nos acompanhar nesta reflexão maravilhosa, nos envolvendo, nos amparando e sempre nos fortalecendo para seguirmos firmes e perseverantes no caminho do bem, do amor e da verdade. Fica conosco, mestre querido, hoje e sempre, que assim seja. Meus amores, então vamos começar a nossa reflexão desta manhã. Nosso tema é esquecimento do passado, motivos de resignação. Sobre o primeiro tema, vamos refletir sobre se realmente o esquecimento do passado é o melhor para nós? Será que lembrar, recordar do nosso passado e das nossas vivências não seria mais fácil? Não nos auxiliaria na condução da nossa atual existência, de modo que eu, sabendo exatamente o que fiz ou aquilo que não fiz, teria mais condições de saber como caminhar adequadamente na atual existência? Será que a doutrina espírita, ela é
favorável à lembrança do passado? Será que ela é apenas favorável ao esquecimento do passado? Há situações peculiares que possam nos orientar e nos indicar a importância de recordar o passado? Então, são algumas das questões que nós vamos trazer para nós, para a nossa reflexão nessa manhã. Inicialmente, nós precisamos refletir sobre Deus. Não há como não falarmos de esquecimento do passado sem falarmos de Deus. Que o esquecimento do passado é um fato, todos nós já sabemos. Aqui estamos neste momento e não temos em nossa consciência, em nossa mente, a lembrança exata daquilo que fizemos no passado. Então, sabemos que o esquecimento do passado é algo real, é um fato, é uma verdade em nossas vidas. E aí começa a nossa reflexão sobre Deus. Nós, que já conhecemos um pouquinho mais sobre Deus, já estudamos sobre Deus, a doutrina espírita nos é clara sobre esse tema, nos mostra que dentre os atributos de Deus, diz lá que ele é perfeito, onipotente, inteligência suprema, misericordioso, justo e bom. Queridos amigos, ao identificarmos as virtudes, as qualidades do Mestre querido, nós pensamos e avaliamos que, se Deus estabeleceu o esquecimento do passado em nossas vidas, se o Mestre querido Jesus, quando aqui esteve, também de alguma forma nos mostrou a importância desse fato, é porque isso é o melhor para nós. Deus, na sua infinita sabedoria, sabe o que é melhor para os seus filhos. Então, de pronto, nós precisamos saber, entender e refletir que o esquecimento do passado é o melhor. É até provável que nós tenhamos dificuldades de compreender as razões e os motivos de Deus, do Criador, mas sabendo que Ele é Pai, sabendo que Ele é perfeito, sabendo que nós somos criaturas ainda imperfeitas e muito longe ainda da perfeição relativa, precisamos saber que, se Ele assim agiu, é porque Ele sabe o que é melhor, mesmo que eu não compreenda as suas razões. Mas a doutrina espírita, maravilhosa, lúcida, clara como é, ela vai nos trazendo algumas explicações, algum norte, para que nós possamos entender por que o Criador nos deu o esquecimento do passado. E quando nós estamos estudando, por exemplo, não apenas o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 do Bem-aventurados os Aflitos, que é onde vemos esse tema, mas também no Livro dos Espíritos, lá na questão 392, Kardec pergunta à espiritualidade superior por que perde o espírito encarnado a lembrança do passado. E aí a espiritualidade, sempre muito sábia, nos diz, porque o homem não pode saber tudo. E vejam, quando a espiritualidade nos diz que o homem, na atual condição que nos encontramos, não pode saber tudo, é exatamente porque nós, pela nossa imperfeição, nos perturbaríamos com algumas informações, com algumas verdades dolorosas e difíceis para a nossa absorção. Nós ainda somos muito frágeis e nem sempre temos a maturidade espiritual, o entendimento, a compreensão necessária para lidar com determinadas informações. Diz aqui, sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. E isso, ao invés de nos trazer luz, nos cegaria. E seria um obstáculo para a nossa evolução, para o objetivo maior de cada um de nós na atual existência. Sem a lembrança do passado, queridos amigos, nós somos mais senhores de nós mesmos, porque não estamos com a lembrança presa, vinculada, ligada, acorrentada ao ontem. Não. Conseguimos realmente ver na atual existência uma nova oportunidade, um recomeço verdadeiramente. E Leon Denis
quando ele está examinando no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, as razões para o esquecimento do passado, ele nos traz uma informação muito interessante. Ele nos diz que, na verdade, nós temos razões, motivos, causas fisiológicas e morais para o esquecimento do passado. No tocante às causas fisiológicas, nos ensina Leon Denis que, pelo fato de o espírito nascer num corpo diferente, numa formação orgânica, fisiológica, completamente diferente das vividas nas reencarnações passadas. O cérebro, tudo é novo. E em função disso, aquele novo corpo que se forma, ele não está vinculado ao anterior, ao cérebro, às vivências, às captações mentais vivenciadas pelos anteriores. Então, há uma quebra entre aquilo que foi vivido pelo corpo, pelos corpos das existências passadas com o atual. E é por isso também que nós não chegamos aqui na nova encarnação com a lembrança certa, com a lembrança exata daquilo que vivenciamos. Obviamente que as nossas vivências, a nossa história fica guardada na nossa memória perispiritual. Mas vejam, essas conexões, nós colocamos aqui, essas memórias, elas estão no espírito, perfeito? Elas não estão no cérebro. E quando o espírito vem, se junta a um novo corpo material, o cérebro atual, ele tem dificuldades de captar aquelas vivências realizadas pelo espírito num corpo diferenciado. Então, essa quebra fisiológica entre os fatos também ocasiona, é um fator que, de uma certa forma, favorece o esquecimento do passado. Essa é a causa fisiológica, tá? E existe a causa moral, que é aquilo que a doutrina espírita já nos explica de forma muito clara, que ele diz, na verdade, que se nós lembrássemos claramente daquilo que nós fizemos no passado, nós teríamos grandes dificuldades de evoluir na vida atual. Ele coloca a seguinte, ele traz vários exemplos, Leon Denis, quando ele aborda a questão do esquecimento do passado. Mas ele diz o seguinte, lembremos, imaginemos uma criança, desde o nascimento, já tendo total conhecimento, lembrança de tudo aquilo que ele fez no passado. Como que esse espírito conseguiria crescer, como ele conseguiria adquirir novos valores, como ele conseguiria se despir de todos os preconceitos, de todos os julgamentos, de todas as culpas que ele eventualmente poderia vivenciar ao lembrar. Imaginemos uma criança com seus órgãos, com a sua maturidade ainda relativamente limitada, já tendo ciência de tantas situações dolorosas, muito provavelmente dolorosas de um passado, desde cedo. Então ele diz, na verdade, essa herança que nós temos, pela nossa condição evolutiva, ainda é muito dolorosa. Leon Denis também diz o seguinte, nós saímos há pouquíssimo tempo da animalidade. Há pouco tempo éramos homens primitivos, repletos ainda de instintos que predominavam na nossa experiência reencarnatória. Como podemos desejar no hoje, na condição que nos encontramos ainda de espíritos tão imperfeitos, desejar ter acesso a essas informações? Com certeza nós iríamos nos desequilibrar diante de tantas dores. Leon Denis nos diz, o nosso passado ainda é essencialmente de sombras. O nosso passado ainda é essencialmente de dor, de sofrimento. Então, ele diz, se nós desejamos realmente recomeçar, se nós desejamos realmente ver e aproveitar a atual experiência reencarnatória como um recomeço, precisamos esquecer temporariamente esse passado. E ele diz, se a reencarnação é um novo recomeço, eu preciso esquecer, senão não haveria recomeço. Seria uma continuidade das vidas anteriores. Seria uma continuidade das dores,
Seria uma continuidade dos desafetos? Seria uma continuidade dos relacionamentos desequilibrados? Seria uma continuidade de situações dolorosas e difíceis para nós? E o objetivo da atual reencarnação não é exatamente proporcionar ao espírito uma oportunidade nova. Nós todos não estamos aqui numa nova oportunidade para crescermos e para evoluirmos. Então Deus percebe que quanto menos nós lembrarmos de um ontem doloroso, mais senhores de si nós somos, mais livres nós nos sentimos para viver a atual existência com mais serenidade, com mais leveza, com mais confiança, com mais esperança. E aqui eu trago, na verdade, uma comparação. Eu sempre gosto de utilizar essa comparação, que é algo que nos faz compreender melhor a importância do esquecimento do passado e como ontem, a lembrança e o conhecimento do ontem é algo difícil para nós. Então, vamos supor que uma pessoa na atual existência tenha cometido crime, tenha ficado preso pelo tempo necessário para cumprir a sua pena e tenha adquirido a liberdade. Nós sabemos, na nossa sociedade atual, como esse recém-liberto tem dificuldades de se incluir, de ser novamente aceito com a mesma naturalidade, com a mesma fraternidade, com o mesmo amor pela sociedade. Há sempre aquele julgamento de que ele é um ex-criminoso, há sempre aquela dúvida, será que de fato ele se modificou? Será que esta pessoa não é, na verdade, ainda o mesmo criminoso e vai se aproveitar de uma situação de mim, da minha proximidade para me prejudicar? Nós não conseguimos ainda e temos uma dificuldade muito grande de acreditarmos na renovação, na regeneração, na mudança, na transformação do ser. Então, esse recém-liberto, ele não encontra uma dificuldade para viver, para se reajustar na sociedade, mesmo tendo cumprido a sua pena, mesmo tendo adquirido a sua liberdade? E por quê? Porque o seu passado o acompanha. E nós lembramos, claro, estamos vivendo na atual existência. Agora eu pergunto, será que se nós não lembrássemos que ele era um ex-criminoso, será que nós teríamos e agiríamos da mesma forma? Se nós só tivéssemos conhecimento da sua existência a partir de agora, o seu passado de erros, o seu crime, a sua pena, nos fosse desconhecida, seria para nós mais fácil ou mais difícil acolher esse irmão em nossas vidas? Seria certamente mais fácil. Deu para entender? É por isso, queridos amigos, que o nosso passado, na atual existência, nos é retirado momentaneamente, para que situações como essa, que eu dei um exemplo singelo, mas real, sejam evitadas e permitam exatamente a todos nós crescermos e evoluirmos. Então, se a necessidade do esquecimento na atual existência é para nos proporcionar um novo recomeço, esse esquecimento não é uma necessidade apenas minha, individual, é uma necessidade da coletividade, porque nós vivemos vidas de relações. Então, não seria só o lembrar da minha história, seria o lembrar da história de todos, porque nós nos relacionamos a todo momento com o outro. Então, a partir do momento que eu lembrasse do meu passado, eu lembraria do passado de todos aqueles que convivem comigo e vice-versa. Então, essa relação seria, com certeza, muito mais difícil. Mas, meus queridos amigos, existem ainda muitas nuances no tocante ao esquecimento do passado. Viemos aqui falando até o momento da necessidade, da importância desse esquecimento. Mas vejam, esse esquecimento, ele só é necessário durante a nossa vida no corpo material e durante o nosso estado de vigília, enquanto nós estamos acordados. Porque vejam,
Todas as nossas vivências encontram-se arquivadas no nosso corpo perispiritual, na nossa memória perispiritual. E nós lembramos daquilo que fomos e daquilo que fizemos durante o nosso estado de emancipação pelo sono, ok? Então, quando nós desdobramos durante o sono, que vivemos parcialmente a vida de espírito, nós temos recordação daquilo que fizemos e daquilo que fomos. Essa lembrança, ela não nos volta apenas quando há o desencarne do corpo físico, quando retornamos verdadeiramente à pátria espiritual. Não. No nosso estado de desdobramento também. E lembramos, muitas vezes, nossos compromissos são repensados, nossas metas, nossos objetivos, nossos débitos são, de uma certa forma, reforçados para nós, para que, ao acordarmos, nós estejamos realmente imbuídos do sentido, da vontade, do desejo de sermos pessoas melhores. Então, o esquecimento, ele é necessário apenas no estado de vigília, mas no estado de desdobramento pelo sono, essa verdade, ela nos vem à tona, nós acessamos o nosso eu completo, pelo menos em grande parte dele, e também durante o nosso retorno à pátria espiritual. Mas vejam, fator importantíssimo em relação ao esquecimento do passado é que, conquanto nós não tenhamos lembrança exata daquilo que fizemos, daquilo que vivemos, nós temos sinais importantíssimos que nos são dados por Deus. Deus é tão maravilhoso que ele nos tira as lembranças ou aquilo que nos será prejudicial ou doloroso, e ele nos permite reter e ficar com aquilo que é importante para o nosso processo evolutivo. Então, ele nos permite ter exatamente o quê? As nossas tendências instintivas, as nossas intuições. Então, vejam bem, se nós não temos, durante a atual existência, a lembrança exata, nós temos intuições e tendências instintivas que nos ajudam a saber, mais ou menos, aquilo que nós fizemos de bom e de ruim nas vidas pretéritas. Então, queridos amigos, fica mais fácil nós entendermos os nossos compromissos perante a justiça divina. Basta que nós analisemos o nosso eu. Basta aquele olhar para nós, aquele enfrentamento conosco, para que eu possa saber quais são as minhas virtudes e quais são os meus maiores desafios na atual existência. E vejam, analisando os meus instintos, as minhas tendências, as minhas fraquezas, eu posso ter uma ideia clara, muito clara, daquilo que eu falhei no passado e daquilo que eu preciso me trabalhar na atual existência. Se eu tenho uma tendência muito grande para a bebida, para o sexo, para o orgulho, para a gula, isso é uma tendência e um indicativo muito forte de que em existências passadas eu provavelmente falhei naqueles aspectos. Eu não sei os detalhes desses problemas, da problemática, mas eu sei o gênero do problema. E para nós, neste momento, é o suficiente. Sabendo o gênero, naquilo que eu falhei, eu já sei que é naquele ponto que eu preciso me trabalhar. Uma questão muito interessante que as pessoas colocam em relação ao esquecimento do passado é: será que, em função das minhas provas, das minhas vicissitudes no hoje, isso significa que eu falhei ou que a minha problemática no passado era essa? Tá? Embora nós não lembremos. E aí a doutrina espírita nos fala que nem sempre, percebam o que eu vou dizer agora, as nossas vicissitudes, as nossas provas, as nossas expiações no hoje, podem, em grande parte, terem uma relação direta com aquilo que eu falhei, com as minhas vivências do ontem. Mas isso não é sempre. Porque, na verdade, as provas que nós vivenciamos hoje, elas podem significar um resgate de algo do passado, mas elas podem também significar provas para o futuro, situações solicitadas para o meu crescimento futuro.
sem uma relação direta com o ontem, com aquilo que eu vivenciei no ontem. Então, as nossas vicissitudes, as nossas provas, em grande parte, nos mostram, nos trazem uma experiência do passado, mas nem sempre. Por isso que o indicativo mais seguro para que eu possa saber do meu ontem é realmente analisar as minhas tendências, as minhas fragilidades. Esse sim é o indicativo, é o caminho mais certo, mais seguro para eu descobrir o meu ontem, certo? E vejam, importante colocar aqui também que o esquecimento das nossas faltas não representa, portanto, um obstáculo à melhoria do espírito. Porque se eu, mesmo sem saber os detalhes do meu ontem, eu tenho acesso às minhas tendências instintivas e eu sei o gênero de equívocos, o gênero de provas, o gênero dos erros cometidos, eu posso certamente me orientar, caminhar para um caminho correto no hoje. E lembrem, queridos amigos, quando eu estava no meu planejamento reencarnatório, eu estava consciente daquilo que eu errei e dos novos propósitos que eu adquiri no hoje. E isso vem para o meu coração, para a minha vida, para o meu ser, como instinto. Não se apaga completamente. Quando eu estou em desdobramento pelo sono, aqueles compromissos são relembrados, de modo que eu acordo e aquele desejo, aquele anseio, aquela busca por ser uma pessoa melhor está ali. Então, é isso que move a criatura para que ela possa buscar o caminho do bem. Percebam, portanto, que o não lembrar desses detalhes, de modo algum, representa um obstáculo para a criatura. Na verdade, é tudo o que ela precisa saber para crescer e para evoluir. Nós precisamos também reforçar aqui que, dentro do esquecimento do passado, nós sabemos que existem mecanismos hoje à disposição da humanidade para que nós possamos acessar o passado. Dentre, por exemplo, os sonhos, muitas vezes nós acessamos o passado, também além, muitas vezes, das informações trazidas pela própria espiritualidade, através da mediunidade, temos também a terapia de vidas passadas. E quando se fala em esquecimento do passado, temos que falar também da terapia de vidas passadas. Será que se pode fazer? Será que não se pode fazer? Em função das considerações aqui colocadas até o momento? E vejam, a doutrina espírita, ela nos indica que a terapia de vidas passadas, ela também traz benefícios, ela é uma conquista da ciência com o objetivo de amenizar, de aliviar o sofrimento do homem. Só que ela deve ser utilizada com moderação, com entendimento e com bom senso, não com curiosidade. Ela deve ser utilizada em situações mais específicas, como, por exemplo, fobias, depressões, síndromes do pânico, distúrbios de comportamento. São situações que comprometem verdadeiramente, de uma forma muito mais efetiva, a vida da criatura no hoje. E são situações que, exatamente por dificultarem a sua existência, acabam, de uma certa forma, dificultando o seu compromisso maior, que é evoluir, que é crescer. Então, através da terapia de vidas passadas, indicada nessas situações, e não por uma mera curiosidade, a criatura, ela consegue o quê? Equilibrar essas experiências, muitas vezes dolorosas. Nós sabemos que o nosso hoje, em grande parte, reflete traumas vivenciados no ontem. De modo que, através da terapia de vidas passadas, pode ser proporcionado um equilíbrio entre o eu do ontem e o eu do hoje. E esse equilíbrio liberta a criatura, liberta o ser, de modo que nós possamos viver melhor na atual existência, e sendo mais fácil alcançarmos as melhoras necessárias, a nossa reforma íntima, a libertação da culpa. Então vejam que nós não podemos agir com extremismo. Nós não podemos dizer que a terapia de vidas passadas nunca deve ser utilizada, e nós nem podemos ir para o extremo e dizer que a terapia de vidas passadas pode e deve ser utilizada em todos os casos. Não. Nós temos que buscar sempre o equilíbrio. O equilíbrio é sempre o melhor caminho em tudo na vida.
Lembremos que Deus não teria permitido que essa terapeuta chegasse ao conhecimento da humanidade se ela não trouxesse algo de útil. Tudo que acontece, todos os conhecimentos, todas as descobertas científicas, elas são benéficas, desde que sejam bem utilizadas por nós. E esse é o nosso grande desafio, utilizar com equilíbrio e bom senso tudo aquilo que nos chega, tudo aquilo que Deus nos permite chegar até o nosso conhecimento. E vejam, para que nós possamos finalizar essa temática do esquecimento do passado e adentrar os motivos de resignação, cabe também lembrar aqui e destacar que o esquecimento do passado, meus queridos amigos, ele é necessário para nós, aqui no mundo de expiações e de provas, ainda caminhando para o mundo de regeneração. Mas nos mundos mais evoluídos, essa necessidade não existe. Em mundos felizes, em mundos onde os espíritos que lá habitam são mais evoluídos, eles não precisam do esquecimento do passado. E por quê? Muito simples essa compreensão e essa resposta. Porque eles, pela condição evolutiva que eles já alcançaram, eles não se desequilibram mais ao ter a lembrança, o contato, a informação do que fizeram no ontem. Eles mesmo acessando os seus erros do passado, em função da maturidade já alcançada, eles compreendem que tudo foi em decorrência da nossa evolução, do nosso momento, da necessidade de nós passarmos por determinadas situações para evoluir. Então, eles têm maturidade emocional e espiritual para saberem e acessarem essas informações. O que nos falta? Então, se nós não temos essa maturidade, melhor não sabermos. Mas, com o passar do tempo, com a evolução do ser, nós vamos acessando cada vez mais o nosso passado. De modo que, nos mundos felizes, nós não teremos o esquecimento do passado quando estivermos em vigília. Essas lembranças serão naturais e não mais perturbarão os homens, como hoje nós sentimos e vivenciamos aqui na experiência carnal. Ok? Vamos agora, então, iniciar e refletir um pouquinho sobre o outro, segundo tema da nossa reflexão, que é exatamente motivos de resignação. E aí vem Jesus, não temos como não começar esse tema falando sobre as palavras do Mestre, quando ele diz, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Nesse momento, vamos entender o que Jesus nos quis dizer com bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados? Será que todos os aflitos são consolados? Será que existe alguém aqui na Terra que não seja aflito? Que não passe por dores, dificuldades, aflições, testemunhos, angústias, provas e expiações? Provavelmente não. Mas, será que todos nós somos ou seremos consolados? E aqui nós já dissemos, não, queridos amigos. Precisamos entender quem são os aflitos que realmente obterão consolo, conforme nos disse o Mestre. Então vejam, Jesus aponta essa consolação para aqueles que sofrem com resignação, para aqueles que compreendem as razões do sofrimento, para aqueles que, com resignação, com entendimento, percebem a oportunidade maravilhosa que tem de aprender com aquele sofrimento. E não se colocam numa condição de vitimismo, de irresignação, que não blasfemam contra a justiça divina. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, é uma frase, é uma verdade que se aplica àqueles que sabem sofrer, para o bem sofrer. Por isso, motivos de resignação. Não é fácil ter resignação simplesmente por ter. Mas quando nós compreendemos as razões do sofrimento, fica muito mais fácil de sermos resignados diante das provas. Quando nós entendemos que a dor, na verdade, nos depura,
que a dor é aquele remédio amargo, utilizado como um último recurso pelo Mestre querido para nos despertar para a vida espiritual, nós deixamos de ver a dor de uma forma tão negativa. Diz o Evangelho, a dor é uma bênção que Deus concede a seus eleitos. E bênção por quê? Porque quando, pelo nosso livre-arbítrio, não escolhemos seguir o caminho do Cristo, a dor o fará. Então, ela é um mecanismo, um instrumento que Deus utiliza quando nós deixamos de escolher o amor e precisamos da dor. Então, quando nós temos essa compreensão da dor, é mais fácil nós sermos resignados. Mas precisamos entender o que é ser resignado. Ser resignado, meus queridos amigos, não significa que nós vamos estarmos ali sofrendo, dizendo, Senhor, mande mais sofrimento, porque eu sei que eu preciso dele para crescer. E ficarmos de braços cruzados diante daquela dor, daquele sofrimento que nos chega. Isso não é resignação. Resignação é não blasfemar, compreender que tudo tem uma causa justa, que o Pai é misericordioso e que aquele sofrimento, aquele testemunho é uma oportunidade de crescimento. Mas lógico e evidente que eu preciso me movimentar, preciso trabalhar para sair daquela situação de dor. Deus não quer a dor da criatura, Deus quer o aprendizado do ser. Então eu preciso arregaçar as mangas e trabalhar a minha intelectualidade, a minha inteligência, para encontrar mecanismos para vencer aquele testemunho, para vencer aquele obstáculo e me sentir bem. Claro que eu devo trabalhar esse viés, claro que eu tenho que fazer isso, mas sem blasfemar, sem dizer que eu sou esquecida do Pai, que Deus só quer o meu sofrimento, que Deus não me ama, que eu sou vítima, que o mundo é o culpado, que Deus é o culpado e eu sou a vítima. Esse comportamento vitimista não faz com que a criatura, com que o ser seja bem-aventurado. Esse não será consolado. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, é para quem sabe sofrer. E vejam que, se nós não entendermos isso, nós vamos perder muitas vezes uma vida. Porque nós sofremos, podemos sofrer uma reencarnação inteira e não aproveitarmos nada. Porque se nessa existência de sofrimento, de lutas, de testemunhos, eu não estiver resignada, estiver nesse comportamento de blasfêmia, de resignação, eu não vou aprender, eu não vou crescer e eu não vou evoluir. E eu vou precisar recomeçar. Vejam, as pessoas pensam, então, Evelyn, e as pessoas perguntam, quer dizer, então, que não basta sofrer para crescer? Claro que não. Não basta o sofrimento para resgate, não basta o sofrimento para evolução. É necessário o bem sofrer, é necessário o sofrer com resignação. É esse sofrimento que nos eleva. É esse sofrimento que nos faz realmente aprender, que nos faz caminhar e que faz com que nós aproveitemos verdadeiramente a experiência reencarnatória. Então, precisamos hoje olhar para as nossas vidas e perceber como eu estou reagindo, lidando com os meus sofrimentos. Estou eu sendo resignada? Porque se a resposta é não, saiba que tudo que você viveu até agora não valeu de nada. Sério, Evelyn? Sério. Não sou eu que estou dizendo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não sofrer com resignação, entendimento e aprendizado, precisará recomeçar. E tudo aquilo que vivenciou, toda aquela dor, todo aquele sofrimento não terá valido, não terá servido para a sua evolução. E é por isso, é exatamente por isso, que muitas vezes nós estamos diante de sofrimentos que se repetem. Mudam-se os personagens, mas a história é a mesma. Tanto é que nós dizemos muitas vezes, nossa, estou eu de novo na mesma situação, só mudou a pessoa, mas a problemática é a mesma. E por quê?
Estou recomeçando o mesmo problema, não aprendi no passado, vou vivenciar de novo, até que nós aprendamos. Então, se eu não quero mais sofrer, se eu não quero mais passar por a situação que eu estou vivendo hoje, se isso me é difícil, vamos ter resignação e vamos realmente ressignificar a dor, perceber e aprender que a dor, quando bem vivenciada, quando bem sofrida, ela é construtiva. E não vamos, queridos amigos, fazer novas dívidas. É aprender no hoje, com resignação, mas sem buscar fazer novas dívidas, senão eu estou a todo momento adquirindo novos débitos e precisando quitá-los diante da justiça divina. Não há uma só atitude no bem ou no mal que não tenha, que não traga como consequência uma graça ou uma dor. Então, se nós já queremos uma vida mais feliz, uma vida mais alegre, uma vida realmente mais próxima do nosso objetivo maior, que é a felicidade, precisamos quitar o nosso ontem e plantar coisas novas, posicionamentos mais positivos, alegres e felizes para o amanhã. E aqui eu trago agora uma informação maravilhosa, que com certeza serve para cada um de nós nos sentir estimulados pelo amanhã. Vejam, Deus é tão misericordioso, que Ele é, em função dessa sua misericórdia, Ele é um Pai que, prestem atenção no que eu vou dizer, que não nos aplica a lei de talião. Algumas pessoas, e eu acho importante colocar isso agora, acreditam que porque eu fiz o mal, eu vou colher o mal na mesma proporção e na mesma intensidade. Não é assim, queridos amigos. Deus, a justiça divina é da lei de causa e efeito, mas não da lei de ação e reação, da lei de talião. Lei de ação e reação é aquela que você faz e você recebe um retorno na mesma intensidade, na mesma proporção. Então, se eu fiz um mal desse tamanho, eu vou colher um mal desse tamanho. Se eu fiz um bem desse tamanho, eu vou colher um bem desse tamanho. Lei de causa e efeito, justiça divina, não é assim. Deus é misericordioso. Se eu faço um mal deste tamanho, eu vou precisar colher um pouco de mal, porque eu plantei o mal? Sim. Mas eu não vou colher na mesma proporção e na mesma intensidade. Provavelmente eu vou colher um mal desse tamanho, porque Deus só quer que nós aprendamos. E Ele só vai permitir que nós soframos o estritamente necessário para o nosso aprendizado. Então, eu não preciso e eu não vou sofrer na mesma intensidade, na mesma proporção que eu tiver feito os outros sofrerem. Então, tenhamos a certeza que o que nós passamos de sofrimento hoje é infinitamente menor do que aquilo que nós fizemos o nosso próximo passar. Mas se nós aprendermos, ótimo, nós não precisaremos mais de uma dor maior. Então vejam que a justiça divina é misericordiosa e diz aqui, nos motivos de resignação, exatamente isso que eu estou dizendo. Quando ele diz aqui que nós, pagando apenas o cêntuplo, como é que ele diz aqui exatamente? Ele diz, se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante, ficarás livre. Mas, se não o fizeres, precisarás pagar até a última parcela. O que significa isso, queridos amigos? Que Deus, na verdade, nos pede para pagar só um pouquinho e estaremos livres das nossas dívidas. Sofreremos um pouquinho apenas e estaremos livres e quites dos grandes débitos cometidos. Será que não vale a pena termos resignação diante desse pequeno sofrimento, dessa 100ª parte que hoje nos visita, para que estejamos livres de uma dívida gigantesca de sofrimento e dor? E vejam, assim como nós pagamos bem menos do que aquilo que nós fizemos e cometemos, nós recebemos muito mais do que nós fizemos. A justiça divina é misericordiosa em todos os sentidos. Quando nós fazemos o bem, um pouquinho que seja, não achem e não pensem que nós vamos colher um bem na mesma proporção, pequenininho como nós fizemos, que é a lei de ação e reação ou a lei de talião. Não.
Eu faço um bem pequenininho, mas as benesses e as graças que eu recebo, seja na terra, seja no plano espiritual, são muito maiores. Então vejam, fazemos um mal grande e sofremos um mal pequeno. Fazemos um bem pequeno e recebemos uma graça grande. Isso é a justiça divina. Isso é a misericórdia do Pai. Então, será que não vale a pena sofrermos sem murmúrios, sofrermos com resignação? Cabe a nós aumentarmos ou suavizarmos o peso das nossas provas. Cabe a nós mantermos uma visão materialista que nos apequena, que nos angustia o coração, ou cabe a nós termos uma visão do mundo espiritual, um prisma mais elevado, mais benéfico, que realmente nos mostra o quão curta é a existência material diante da eternidade do ser. Quando nós percebemos que a vida na matéria é tão curta e se passa num estalar de dedos, nós percebemos que vale a pena termos resignação diante dos enfrentamentos da vida. Tudo vale a pena, porque o nosso amanhã será de alegria, será de paz, será de amor, será de felicidade. E com esse raciocínio, com essa ideia, nós vamos finalizando as nossas reflexões de hoje. Mas eu deixo aqui um poema. Preparamos um poema para finalizar as nossas reflexões, e esse poema se chama O Sofrimento. Como estamos falando de aflições, como estamos trabalhando o capítulo Bem-aventurados os aflitos, como estamos falando de resignação diante dos enfrentamentos da vida, essa poesia se chama O Sofrimento. E diz assim: o sofrimento é depuração, necessário ao nosso duro coração. Cada choro derramado, se bem vivido, nos aproxima do crucificado. A dor é sempre grande oportunidade para alcançar o espírito à felicidade. Sem revoltas e lamentações, alcançaremos nossas aspirações. Sem tal atitude, perderemos a chance de aprendermos neste precioso instante. A existência na Terra é escola. Precisamos ter isso na memória. Trabalhar na ressignificação da dor. Necessitamos aprender com fervor. Algo importante tem ela a nos ensinar, mas precisamos estar dispostos a amar. Chora, mas levanta. Jesus ampara a quem com ele avança. Transforma o sofrimento em aprendizado. Não perca o tempo ora ofertado. Nos momentos mais difíceis, busca o mestre amigo. Ouvirá suas palavras dóceis. Jamais se sentirá ao desabrigo. Que o sofrimento depurador leve-nos de volta ao Criador. Que o seu infinito e grande amor ajude-nos a vencer toda a dor. Muito obrigada, queridos amigos, pela oportunidade desta manhã. E vamos então agora fazer a nossa prece para agradecermos a Deus esse momento precioso de aprendizado. Vamos lá? Senhor Jesus, Mestre querido, muito obrigada pelos esclarecimentos desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus, pela doutrina espírita, que de forma tão consoladora aquece os nossos corações e nos mostra o caminho do amor. Nos mostra, Mestre querido, que a partir do momento que desejamos caminhar verdadeiramente contigo, toda a nossa vida se transforma de uma forma positiva e verdadeira. Que quando caminhamos e vivenciamos o teu evangelho, as dores se apequenam e as alegrias se ampliam. Quem de nós, Mestre amado, não deseja ser feliz? Então, já sabemos o caminho, o roteiro para a felicidade. É a vivência da lei de justiça, de amor e de caridade. Dai-nos a perseverança,
dai-nos a confiança e a fé, Senhor, que precisamos para caminhar, para não nos deixarmos abater pelas dificuldades da vida, mas que possamos acreditar sempre num amanhã mais feliz. Que o amor seja a tônica das nossas vidas e que possamos realmente caminhar contigo, lado a lado. Que tu nos envolva, Mestre, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Meus queridos amigos, um grande abraço e até a nossa próxima reflexão.